E aí pessoal, como vocês sabem, esse canal se destina a fazer a leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários, então para quem não gosta, não tem tempo de ler relatório, só coloca aqui no 2x que eu vou lendo junto com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dê aquele joinha, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha com os amigos e quem tiver interesse, coloque aí nos comentários qual fundo vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Nesse vídeo nós vamos ler o relatório que saiu agora no início de junho, referente ao fechamento de maio do TRX Real Estate FII, o TRXF11. Então vamos ver, a primeira vez que eu estou lendo esse relatório também. Como sempre, né, vamos começar pelos objetivos do fundo. O fundo de investimento imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. Vamos ver algumas informações básicas aqui, o que tem de importante. Esse aqui é um fundo relativamente novo, né? Ele teve início aqui no dia 15/10/2019. O gestor é o TRX, gestora de recursos. A taxa de performance é 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6. Cara, esse aqui elogiei no último relatório que eu li. Nesse aqui vou elogiar também. Gosto muito desses fundos que tem taxa de performance em cima de um benchmark relativamente mais forte, né? IPCA mais 6 é um bom índice, né? Considerando que a gente conseguiria no Tesouro Direto, que é IPCA mais alguma coisa. Então aqui a gente está bem em linha com isso e visa superar isso, né? A performance é 20% do que superar isso. Então já começo aqui gostando. Primeira vez que eu estou lendo aqui sobre esse fundo, estou gostando bastante já. Cotas emitidas são 5,6 milhões de cotas. Temos atualmente 28,9 mil cotistas. A database aqui para receber no dia 31/5/2021. Então quem tinha cota até o dia 31 fechou o mês de maio, né, com cota, vai receber o rendimento em junho. Né? O valor patrimonial do fundo é de 598 milhões, a cota patrimonial é de 106,11, o valor de mercado está em 595, que gera uma cota de mercado de 105,48. Então a gente consegue ver aqui que o fundo está sendo negociado com um pequeno deságiozinho aqui. Né? Vamos para a performance histórica. No mês, o TRXF teve um desempenho negativo, né, de menos 1,23%, mas o IFIX teve menos 1,56%, o IFE teve menos 1,88%. Então a gente consegue comparar aqui com dois índices aqui. Seria bom ter aquele outro índice da Suno, né, o Suno 30, já que ele botou o IFIX e botou o IFE, seria interessante botar o Suno 30 também. Mas a gente consegue ver que com relação aos dois índices, o fundo foi melhor, apesar de ter uma queda aqui, o fundo foi melhor. Com relação ao CDI, né, o CDI foi 0,21, o CDI só pode subir, né, e o IPCA mais 6 foi de 0,85, uma taxa bem pesada aí, e esse aqui é o benchmark ali para a taxa de performance do fundo. Então, só para fechar aqui pegando no ano, né? No ano o fundo teve um desempenho de 6,95%, o IFIX de menos 1,87% e o IFE de menos 5,45%. Quando compara com o CDI deu 0,97%, então o fundo foi muito melhor que o CDI. E quando compara com o IPCA mais 6, que deu 5,26%, o fundo, que deu 6,95, deu aí mais de 1,5 acima do IPCA mais 6. O número de investidores, a gente consegue ver que só crescendo, ele começou com um pouquinho, né? Aqui no histórico mostra desde 2020, né? Tinha 138, 326, foi subindo, atualmente está com 28,979 mil. A distribuição mensal
foi de 70 centavos por cota, que representa um dividend yield anualizado de 7,96% sobre a cota de mercado de 105,48. O pagamento será realizado em 15 de 6 de 2021 aos investidores detentores de cotas no dia 31 de 5 de 2021. Então vamos para alguns números aqui, né? A área bruta locável do fundo é de 382 mil metros quadrados. O fundo tem atualmente 44 imóveis. O valor patrimonial por metro quadrado de imóveis logísticos está em 2.167 e de imóveis de varejo 4.195. A localização dos imóveis, o portfólio está distribuído em 11 estados, está bem diversificado aí nos estados, e o valor médio de locação por metro quadrado, imóveis logísticos, ele está cobrando em média 15,85 metro quadrado, e imóveis de varejo 24,55. Cara, isso aqui eu acho muito legal, assim, a primeira vez que eu estou lendo esse relatório, eu confesso que eu estou gostando muito, tem muitos números interessantes aqui, e essa está sendo uma leitura rápida, tranquila, vários indicadores aqui. Cara, isso aqui, valor médio de locação, eu queria ver mais em outros fundos de tijolo, eu achei fantástico isso aqui. Considerações do mês. Mercados. Maio foi mais um mês em que os fundos imobiliários ficaram para trás em relação à performance das ações de forma geral, representadas pela rentabilidade de 6,16% do Ibovespa e também pelas ações do setor imobiliário, que o IMOB, índice que representa as empresas desse setor listadas na B3, valorizou 7,14%. O IFIX, que representou uma queda de 1,56% no mesmo período, também ficou para trás em relação aos títulos públicos mais longos indexados à inflação, representados pelo IMAB5+, que valorizou 1,38% em maio. Que ele mostra uma tabelinha com esses índices, né? Ibovespa 6,16%, nos últimos 12 meses 44,41%, IMAB 5+, deu 1,38%, nos últimos 12 meses 10,69%, o IFIX de menos 1,56%, nos últimos 12 meses foi 5,97%, o CDI de 0,27%, nos últimos 12 meses 2,18%, e o dólar de menos 3,17, nos últimos 12 meses já são menos 3,58. O grande destaque no mês para os mercados de maneira geral girou em torno do debate sobre indicadores demonstrando uma forte recuperação da economia dos países mais ricos e como deve ser conduzida a política monetária, que segue expansionista, mas que traz à tona o risco de descontrole inflacionário que há muito tempo não se via no mundo desenvolvido. Nos Estados Unidos, o índice de inflação ao consumidor apresentou em maio uma alta de 4,2% em 12 meses, maior número para o indicador desde 2008. Com isso, o Fed, Banco Central Americano, mesmo ainda defendendo que as repetidas surpresas altistas nos dados de inflação são passageiras, já começou a demonstrar que está disposto em suas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária a começar a discutir uma redução da política monetária expansionista. Então você está explicando aí, né, que o mercado todo vem falando, né, tem um risco aí de inflação nos Estados Unidos e o Banco Central deles está pensando em reduzir essa injeção de dinheiro na economia para tentar conter essa inflação aí. No Brasil, o quadro é o mesmo, com os indicadores da economia surpreendendo positivamente, fazendo com que os agentes de mercado revisassem suas projeções de crescimento do PIB para esse ano, além de 4%. Porém, como gato escaldado tem medo de água fria e as lembranças de inflação descontrolada estão muito mais recentes em nossas mentes por aqui, por aqui, o Banco Central já está em um movimento de ajuste da taxa básica da economia e o Copom, em reunião no início do mês, aumentou a Selic em 0,75% ao ano para 3,5% ao ano e já sinalizou um novo ajuste de mesma magnitude para a próxima reunião de junho de 2021.
Embora as expectativas de inflação permaneçam em alta para esse ano, dados melhores do que o esperado com a arrecadação do governo federal sinalizaram um quadro fiscal melhor do que o esperado e favoreceram o fechamento das taxas de juros futuros, beneficiando os títulos pré-fixados e indexados à inflação com vencimentos mais longos. O mês tinha tudo para que os fundos imobiliários tivessem uma posição de destaque positivo na tabela de rentabilidade dos investidores, já que tivemos boas notícias em várias frentes em maio, como a diminuição da curva de novos casos e mortes pelo Covid-19, avanços na campanha de vacinação e aquisição de grandes lotes de vacinas para os próximos meses, exemplos de países que estão voltando ao normal após o sucesso do controle da pandemia, surpresas positivas em relação ao desempenho da economia e também em relação ao quadro fiscal, mas não foi isso que aconteceu. Vários fatores podem ser usados para explicar o desempenho aquém do esperado dos fundos imobiliários, mas nos parece que os bons imóveis e seus fundamentos permanecem sendo deixados de lado e em algum momento o mercado deverá voltar a olhar para eles. TRXF11. Sobre o TRXF11, no dia 31 de maio foi anunciada a distribuição de 70 centavos por cota, valor que representa um dividend yield anualizado de 7,96% sobre a cota de fechamento do mês, de R$ 105,48. O pagamento será realizado no dia 15 de junho aos investidores que detinham cotas em 31 de maio. O resultado do mês foi impactado negativamente pela aquisição da loja Big, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, já que o valor da transação foi pago no último dia útil de abril de 2021 e o aluguel referente ao mês de maio de 2021 só impactará positivamente o resultado do TRXF11 no próximo mês de junho de 2021. Mesmo assim, utilizando-se de parte das reservas de lucro dos meses anteriores, este é o 8º mês consecutivo em que a distribuição atinge o topo de nossas estimativas de distribuição entre 64 centavos e 70 centavos por cota, desde que concluímos a operação de aquisição de 39 lojas do Grupo Pão de Açúcar e do Açaí em agosto de 2020. Desde o início das negociações das cotas do fundo na B3, a rentabilidade total do TRXF11, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de mais 15,62% contra menos 9,74% do IFIX. No mês, as cotas do fundo negociadas no mercado secundário sofreram uma desvalorização de menos 1,88%. O número de cotistas do fundo mais uma vez apresentou crescimento expressivo em maio, com a adição de mais de 4.100 novos investidores e chegando próximo à marca de 29 mil cotistas. Foi o maior ganho líquido contabilizando as entradas e saídas de novos cotistas em um único mês na história do TRXF11. Já o volume diário médio negociado no mês foi de aproximadamente 3,3 milhões. No último dia 29 de maio, completou-se um ano da conclusão de aquisição da primeira tranche da loja do Grupo Pão de Açúcar, Açaí, na qual o TRXF11, em conjunto com o TRXB11, adquiriram as primeiras 5 lojas do que seria, no final, uma das maiores operações de sale and leaseback da história do mercado imobiliário brasileiro. Essa é uma data bastante emblemática para o TRXF11, pois marca um ponto de transformação para o fundo, já que desde então todos os indicadores do TRXF11 ganharam crescimento exponencial, como exemplo a quantidade de imóveis investidos, a diversificação no número de cidades, a área bruta locável total, entre outros, além do número de investidores do fundo que saiu de 603 no final de maio para os atuais 28,9 mil cotistas.
Além disso, a estrutura financeira que viabilizou a aquisição daqueles imóveis em um momento muito delicado da economia brasileira e mundial, já que estávamos vivendo os primeiros efeitos de uma pandemia global inédita para a nossa geração, tem se mostrado mais acertada a cada dia que passa pelos resultados do TRX-F11 e também pela replicação de estruturas semelhantes por outros fundos imobiliários de gestores, mostrando a atual sofisticação e evolução do mercado de fundos imobiliários, já que estruturas de operações imobiliárias alavancadas são amplamente utilizadas em países desenvolvidos. Também vale destacar que desde o início do fundo defendemos que a alavancagem realizada de forma segura, lastreada em contratos de locação atípicos de longo prazo e com inquilinos com ótimo risco de crédito, além de gerar uma eficiência financeira que proporciona mais distribuição de dividendos por cota aos investidores do fundo, viabilizou a aquisição de imóveis locados para grandes empresas com contratos de longo prazo posicionados em grandes terrenos e localizados estrategicamente em bairros adensados dentro das cidades. Considerando todos os imóveis que o TRX-F11 adquiriu até o momento, a proporção média de terreno versus área construída é de 1,7 vezes, ou seja, no longo prazo, o fundo e seus investidores tendem a se beneficiar da valorização desses estoques de terrenos, seja pela mudança de vocação do terreno para a incorporação de imóveis residenciais e ou corporativos, ou seja, para a mudança de vocação dos imóveis que podem passar a serem utilizados como pontos avançados de distribuição, last mile. Por isso, o fundo mantém um pipeline ativo de negociações de lojas varejistas com localização estratégica para os seus locatários e imóveis prêmios com localizações que desde já poderiam gerar ganho de capital com a mudança de vocação. Já no curto prazo, quando avaliamos a performance do fundo nesses últimos 12 meses em relação aos indicadores de mercado, podemos perceber que o TRX-F11 segue constantemente se destacando, conforme podemos observar no gráfico abaixo, além de constar na carteira recomendada de fundos imobiliários de grandes instituições financeiras, como Santander, Safra, Banco do Brasil, Guide, Orama, Ativa, Mirai, entre outras, e também de analistas independentes como Rodrigo Medeiros do Desmistificando FIIs, que o fundo mostra um gráfico, do TRFX11 em comparação com o IFIX. O IFIX deu 5,97 e ele aqui deu 19,27. Como visto no gráfico acima, quando comparamos a rentabilidade total do TRX-F11, que inclui a variação da cota no secundário mais a distribuição de dividendos, com o IFIX, há um expressivo ganho do fundo, alfa de 13,3% em relação ao índice de FIIs da B3. Porém, nos últimos 12 meses, a performance do IFIX tem sido bastante favorecida pela performance dos fundos de recebíveis, e por isso incluímos nesse comparativo o IFE, índice do Banco Inter, composto exclusivamente por fundos de tijolo para renda, o qual o TRX-F11 passou a fazer parte em sua última divulgação de carteira teórica, e podemos observar que o diferencial positivo do TRX-F11 é um alfa de 19,16% nesses últimos 12 meses, é ainda maior quando comparamos sua rentabilidade de FIIs de tijolo para renda. Por fim, convidamos todos a conhecerem o novo site da TRX, que o www.trx.com.br, que foi ao ar essa semana, está totalmente repaginado e tem bastante conexão e alinhamento com o propósito do TRX-F11, que passa por ajudar os nossos investidores a formarem uma carteira de renda mensal passiva. No mais, permanecemos à disposição para esclarecimentos e dúvidas através do site de relação com os investidores do fundo www.trxf11.com.br e por meio do e-mail de relacionamento com investidores da TRX,
o ri@trx.com.br. Demonstração dos resultados, distribuição e performance. Então, pessoal, antes de entrar aqui nessa parte da demonstração de resultados, eu até agora não tinha lido ainda o relatório, tá? Então até agora estou gostando bastante. Ele dá um panorama bem interessante aí, algumas coisas que fazem bastante sentido a comparação. Por exemplo, já que esse é um fundo de tijolo, comparar com um índice que só tem fundo de tijolo, gostei bastante. Fazer o disclaimer, por que o IFIX está indo muito melhor do que ele, que é justamente em relação aos fundos de recebíveis, né, que dispararam, principalmente porque muitos deles estão com indexadores de IGPM, o IGPM está completamente descontrolado, então o fundo acaba entrando bem mais dinheiro no fundo, mas com isso entra mais risco, né, porque nem sempre o devedor vai ter condição de quitar. Então até agora eu gostei bastante desse início de relatório. Eu sinto falta às vezes de relatórios com essa base. Ele demora um pouquinho mais para ser lido, mas eu acho excelente, tá? Dá um panorama bem melhor para o fundo. Então vamos lá. Na demonstração de resultados, né, as receitas imobiliárias em maio foram de 4,4 milhões, ainda teve rendimentos imobiliários de 1,3 milhões, receita financeira de 14 mil, e em seguida vem a parte de despesas, né, despesa operacional, 562 mil, despesa financeira 1,5 milhão, e gerou um resultado operacional, né, somando as receitas e tirando as despesas, gerou um resultado aqui de 3,6 milhões, dividindo isso pela quantidade de cotas, né, dá 65 centavos por cota. A distribuição foi um pouquinho superior, né, de 3,9 milhões, chegando a 70 centavos por cota. O rendimento acumulado total é de 130,7 mil e o rendimento acumulado por cota de 0,03 centavos por cota. O resultado aqui por segmento, né? Então a receita imobiliária foi de 78 centavos por cota, o rendimento imobiliário de 24 centavos por cota, receita financeira deu zero aqui, aí vem a parte de despesas, né? Tirou 10 centavos aqui de despesas operacionais, menos, né, 28 centavos de despesas financeiras, tirou também 5 centavos de reserva de lucro, e que deu um total distribuído aqui de 70 centavos por cota. Aqui tem um histórico de distribuição por cota, né? Desde outubro de 2020 o fundo está distribuindo 70 centavos por cota. O máximo dele foi em janeiro de 2020, né? 77 centavos por cota, foi antes ali da pandemia, né? E agora está se mantendo na casa dos 70. Rentabilidade e negociação. No mês, o valor referencial da cota foi de 107,50, no ano ficou em 101,90, né? A variação da cota ficou abaixo, menos 1,88, o dividend yield de 0,66%, o CDI líquido no período de 0,23% e o IFIX no período de menos 1,56%. O volume negociado é de 69,8 milhões, que dá um giro aí na casa dos 11,5% aí do tamanho do fundo, né? E o fundo participou de 100% dos pregões. Aqui tem um gráfico com esse históricozinho ali que a gente comentou, né, agora há pouco, do valor da cota e volume negociado. Mais um gráfico aqui de retorno acumulado, e tem aqui uma comparação, né, do TRXF, que é a linha preta, com a linha azul aqui do IFIX. A gente consegue ver aqui pelo gráfico, e tem o CDI também, né, que tem essa linha mais cinza aqui que vem subindo. Não, o que vem subindo aqui é o IPCA mais 6, é o cinza mais escuro, e o cinza mais claro é o CDI. Mas o IFIX rendeu muito abaixo, e o IPCA mais 6 ele está
ele está bem próximo aqui, né? Por mais que o IPCA tenha dado uma subida bastante alta aí, a gente consegue ver que o fundo está perseguindo esse índice aqui mesmo. Diversificação da carteira, aqui o relatório mostra que 75,2% da carteira do fundo está em imóveis, 23,8% nesse outro fundo imobiliário, o TRXB11, e tem mais 1,1% em renda fixa, esse pedacinho aqui. Na parte de perfil dos imóveis, 85,74% são imóveis de varejo e mais 14,26% em imóveis do setor logístico. No segmento de atuação do inquilino, 51,56% os inquilinos são de varejo, da área de varejista, 38,71% da área atacadista, tem mais 5,12% de casa e construção e 4,62% de alimentos. Com relação ao tipo de contrato, 96,26% são contratos atípicos e apenas 3,74% em contrato típico. A diversificação da receita de aluguel por inquilino, 38,71% o inquilino é o açaí, 33,69% o inquilino é o pão de açúcar, 14,13% o extra, tem mais 5,12% da Sodimac, 4,62% da Camil e 3,74% do Big. Então, um ponto aqui que deve ser considerado, né, o fundo, ele, apesar de ter muitos imóveis, estar diversificados em vários estados, quando a gente olha os inquilinos, né, são poucos. Então ele está bem concentrado aí em açaí, pão de açúcar e extra, né? Quando a gente soma esses três aí, principalmente os dois primeiros, né? Açaí com 38,71 e pão de açúcar com 33, a gente já está com quase todo o fundo aqui, né? Sobra muito pouco para os outros. Aqui tem a diversificação da área bruta locável por inquilino, uma tabelinha. Diversificação da renda por estado, aqui mostra todos os estados que o fundo tem imóveis, né? Em 11 estados. O maior é São Paulo, com 4,95. Depois Goiânia, Goiás, né, com 14,9. Total de meses de multa, mais aviso prévio, percentual da receita de aluguel. Então, com 11 meses tem 3,74%, com 17 meses tem 4,62%, 20 meses 5,12% e ainda tem um saldo remanescente de 86,52%. Vencimento dos contratos de locação em outubro de 2021 tem 4,62%, em 2030 tem 7,79%, 2035 78,73% e acima de 2036 8,86%. Então ele tem contratos bem longos mesmo, né? O objetivo dele é ter contrato longo. Parabéns, tá atingindo com palmas aí, porque tá longe. Mês de reajuste do aluguel acontece 7,79 em janeiro, né? Mas o maior aqui acontece em julho, 29,24, depois em junho, né? 21,52. O terceiro aqui vai ser agosto com 14,87 e tudo aqui IPCA. Aqui o fundo mostra o portfólio imobiliário dele, né? Centro de distribuição da Camil, aí tem o centro de distribuição do Pão de Açúcar, loja Sodimac em Ribeirão Preto, então tem vários ativos aqui do fundo, vários imóveis do fundo. Bem grande aqui a quantidade, tem alguns extras, né? Tem o Big aqui também. Chegamos ao fim. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da leitura de mais um relatório, dessa vez do TRX Real Estate FII, TRXF11. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se gostaram, deixe aí um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, cliquem no sininho. Quem tiver interesse, coloquem nos comentários qual fundo vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Até mais!